Boa noite, 26 de julho de 2019, o mês de julho está terminando. O Atualidades Pampa, que é o seu programa preferido de todo final de tarde, início de noite, com as notícias da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo, está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Alguns dos assuntos que vamos tratar hoje, você já fica sabendo a partir de agora. Pois o caso Indil hoje teve manifestação em frente ao Ministério Público Federal no centro de Porto Alegre. Sobrinho de Bolsonaro publica vídeo em helicóptero da FAB e constrange a presidência. Na próxima terça-feira será entregue 100% das obras do novo terminal do nosso aeroporto. E o Estado forma novos policiais que irão reforçar a segurança pública. Você que é casado, eu vou dar 10 sugestões para manter o casamento sempre em alta. E o agreement do Eduardo Bolsonaro para ser o novo embaixador brasileiro em Washington. Por que será que está demorando, hein? Você sabe? Eu não sei, eu acho que ninguém sabe por enquanto. Será que vai melar no agreement? Bom, vamos ver. Mas o que mais me chama a atenção desculpa, me perdoe os outros, foi a manchete da Roberta, porque eu não ouvi isso em lugar algum. Exato, Magda. É um furinho, um furo de reportagem aqui da nossa Atualidades Pampa, trazendo em primeira mão que na próxima terça e quarta-feira encerram a entrega 100% do terminal do novo aeroporto. Dia 29 de agosto, os voos já estarão utilizando os novos fingers e o novo terminal em sua integralidade de embarque e desembarque. O consórcio HTBM, composto pelas empresas HTB, Tedesco e Barbosa Melo, investiram, né, e estão entregando muito antes do prazo, porque a inauguração oficial e o prazo da concessionária com o governo é para outubro. Para os senhores terem uma ideia, o primeiro pilar da obra foi colocado em 15 de junho do ano passado. O início das atividades de construção, a demolição, começou em 1º de março do ano passado. A instalação do primeiro pilar da área de ampliação foi feita no dia 12 de julho do ano passado. A entrega da primeira parte, aonde entregaram o pier de check-in doméstico, raio-x e a restituição de bagagens, foi nesse último dia 2 de abril desse ano. E agora, então, o estacionamento, o novo edifício garagem, foi entregue também no mês passado. Em agosto, então, ficam prontas também a área de embarque e desembarque internacional, que foi feita uma reforma parcial do terminal existente. Então, trata-se do maior investimento privado em andamento no nosso estado, com um montante de R$1,5 bilhão envolvido, e no momento estão trabalhando no canteiro de obras 2.300 trabalhadores. São no mínimo 2.000 famílias envolvidas na construção desse importante investimento que o Rio Grande do Sul vai receber antes do prazo. Graças à parceria, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui. A Roberta falou investimento das empresas. Não, essas empresas foram contratadas pela Fraport. Eu disse que trata-se do maior investimento. Não, é que no início você falou investimento das empresas X, Y, D, você citou as empresas. Não, o consórcio foi composto, quem construiu foi o consórcio composto pela alemã HTB, Tedesco e Barbosa Melo. Isso, né? Quem comprou são empresas de investimento estrangeiro também, né? Uma parte delas é alemã, e também aqui do nosso Rio Grande do Sul. Mas quem comprou essas empresas para trabalhar nesse aeroporto foi a Fraport, né? Então, contratou, quer dizer. Exato. Tá, agora deixa eu... As empresas que fizeram o aeroporto são empresas brasileiras com trabalhadores brasileiros. O projeto de expansão foi contratado pela Fraport junto a uma empresa alemã que já presta serviços para eles. A empresa que projetou o aeroporto de Frankfurt, a empresa que projetou pelo menos mais 3 ou 4 aeroportos da Fraport mundo afora. Mas as empresas brasileiras, as construtoras brasileiras que fizeram o aeroporto. Marne, com uma diferença. Os contratos eram do jeito que os alemães queriam. Esse negócio de trabalha 3 horas, para, respira, vai para cá. Não. A gente quer a obra tal até aqui, a obra tal até aqui, a obra tal até aqui. Você tem quanto? Então a gente vê outra. Trabalhavam 24 horas. A sua transportadora, a sua construtora, é a Tedesco, né?
É um grupo, é isso que eu estou te Tedesco e dizendo, é o Barbosa. consórcio HTBM, que é composto pelas empresas HTB, a Tedesco e a Barbosa Melo. A Tedesco Eles e a Barbo- trabalharam em 3 turnos. A Tedesco e a Barbosa Mello, que... Então, assim, você passava no aeroporto, tinha máquina trabalhando às 2 horas da manhã. Um local se pode fazer barulho, é lá no meio do mato, coitado, 3 horas da manhã. Sabe o que é isso? Gestão. Gestão. Os caras dando banho de gestão, estão entregando o aeroporto antes do previsto. A pista seria entregue também, mas sabe por que a pista não vai andar? Porque o poder público brasileiro entrou na jogada. E aí o Ministério Público agora quer discutir quem é que vai pagar a remoção das famílias, não sei o quê. O Ministério Público diz que está no contrato, a empresa diz que não está no contrato. Quem vai decidir é a justiça. Nesse meio tempo, a pista vai ficar parada sem ser. A mesma coisa. É coisa de país de banana. É só importante também colocar assim, ó, quem for ao aeroporto a partir de terça e quarta-feira vai ver que não vai mais ter os tapumes que até então Eu existiam. tô curiosíssima para ver o que Eles tem atrás. vão poder circular. A parte do shopping, né, das lojas que vão ser oferecidos ao público, algumas empresas conseguiram fechar com a Fraport e já estão em andamento e vão abrir. Outras vão estar fechadas, porque aí é uma questão, inclusive, da nossa economia interna, que assim como os nossos shoppings têm fechado lojas, muitas lojas dentro do aeroporto ainda não fecharam esses contratos. Então, o importante é que, no momento que se combina, se entrega e se entrega antes, né? Então, que vai se Isso que ver. o Gustavo está dizendo, não tem... O que vai se ver lá não é nada assim, que coisa linda, não tem nada lindo, maravilhoso. Funcional. A Fraport é funcional. Você vai ver, o maior aeroporto da Europa é o aeroporto de Frankfurt. Tem 25 mil funcionários do aeroporto de Frankfurt. É administrado pela Fraport. Não tem nada de, é lindo, maravilhoso. Não, é tudo organizadinho. Tudo bem marcado, demarcado, entra por aqui, sai por aqui. Funciona. Maquinado. Funciona. É o que vai acontecer com o aeroporto de Porto Alegre. Não fosse essa encrenca da pista, que, claro, teve o poder público brasileiro intervindo. Enfim, se não fosse esse problema da pista, nós teríamos, eu disse aqui, nós teríamos o aeroporto no início de 2020 pronto. Do aeroporto com pista e tudo. Aeroporto completamente pronto em 2 anos, conforme a Fraport prometeu. Muito bem. Dona Magda, eu queria dar parabéns primeiro para as empresas brasileiras envolvidas e saudar a forma de contratação, Dona Magda. Porque uma obra, se tu quer rápida, basta tu contratar, tu remunerar. Quando tu trabalha em 3 turnos, é simples fazer o cálculo. A cada 3 dias, tu faz em 2. São 24 horas se tu trabalha nos 3 turnos. Então, a forma de contratação, a inovação de fazer essa contratação em 3 turnos de 8 horas, que completam as 24, é que significam que em um horário normal de uma obra, tu faz em 3 dias, nessa modalidade tu fazes em 2. Que maravilha, hein? Estamos de parabéns, né? Verdade. Estamos de parabéns, pelo menos agora a gente vai conseguir receber as pessoas que vêm de fora efetivamente com um aeroporto de primeiro mundo. Marmin. Existem alguns psicanalistas que se destacam. Na França, por exemplo, o Dr. Jacques Lacan. Quem não conhece? Dr. Sigmund Freud, na Alemanha. E na Suíça, Dr. Carl Gustav Jung, que dizia o seguinte, eu vou dizer por que eu estou falando nele. Cada vida é um desencadeamento psíquico que não se pode dominar a não ser parcialmente. É muito difícil, por conseguinte, estabelecer um julgamento definitivo sobre si mesmo ou sobre a própria vida. Então, ninguém conhece a si mesmo. Aqui está esse livro, que é uma compilação das memórias, sonhos e reflexões. Esse, para mim, é talvez o mais importante livro que conta a história do doutor Carl Gustav Jung. Esse homem é extraordinário. Eu tenho o privilégio de ter uma aula gravada dele. Um privilégio. Legal. Gravada pela BBC de Londres. Em celuloide, que depois foi passada para DVD. Eu tenho na minha casa, já assisti algumas vezes, porque adoro vê-lo falar. Ele criou alguns símbolos dentro da sua casa na Suíça. Os símbolos são apenas umas pequenas estátuas que ele fez lá. E aí perguntaram para ele, por quê? O que significa isso? Eu não sei. Foi saindo e eu fui fazendo. Um dos maiores amigos que ele teve foi o Dr. Freud. O Dr. Freud, ele era apaixonado pelo Dr. Freud, seguia o Dr. Freud e adorava o Dr. Freud. Até o momento que eles começaram a discordar sobre a teoria dos sonhos, né? Por que os sonhos e tal? Eles começaram a pensar de forma diferente e ficaram inimigos.
cortaram as relações durante toda a vida. O Dr. Freud tinha uma secretária. O Dr. Freud, desculpem, o Dr. Carl Gustav Jung tinha uma secretária. E ele era casado com os filhos, morava num belo chalé, quem for à Suíça, perto da sua residência e tal, vai conhecer, eu não me lembro exatamente que cidade, Locarno, não me lembro que cidade que ele vivia. E aí, ele pegou essa psicanalista também que trabalhava, levou para morar junto. Então ele era casado com duas. E a esposa... Já moderno. Já, de moda isso no leste europeu. O Dr. Jung. Isso há 60 anos, mais de 70 anos atrás, 70 anos atrás. Isso é moda no mundo inteiro. O Dr. Jung já fazia esse tipo de coisa. Então está aqui a casa, chamada em Bullingen, a torre, está aqui a casa dele. A casa onde ele morava, está aí a fotografia da casa em Bullingen. Agora eu descobri o nome também com esse nome eu não podia. Calma, que a pessoa está lendo antes. É um local maravilhoso, Vocês vão ver. Ele vivia com a família, com os filhos, junto ao lago. E uma agregada. E sim, essa senhora que era médica e que ele não podia viver sem ela, porque ele disse, mas eu preciso dela, porque ela é muito inteligente e me passa os seus conhecimentos. Que coisa interessante, mas tá tudo. Que desculpa, tá tudo, sem tem mais vergonha. fotos aí, tem mais fotos aí. Agora vocês já sabem, quando quiserem botar mais uma pessoa em casa, vocês necessitam para engrandecer esta figura maravilhosa, Dr. Carl Gustav Jung. Alguns conceitos vale a pena se você conseguir ter esse livro. Vamos repetir o livro aqui. Os símbolos, as reflexões e aquilo que veio de dentro dele. E esse cidadão que conseguiu tomar essas memórias dele, levou muito tempo, porque ele não queria, não quero fazer isso e tal, etc, porque dá muito trabalho. Ele morreu já com mais de 80 anos, foi considerado um gênio e até hoje as suas teorias são seguidas por um grupo muito grande de psicanalistas no mundo inteiro, como tem aqueles seguidores Tanto é que do tem Dr. Freud. Psiquiatra, mas como é junguiano, não sei o que. E o Dr. Lacan seguia o Freud, o Dr. Freud, sem nunca ter conhecido o Dr. Freud. Eu também tenho 2 aulas gravadas do Dr. Jacques Lacan. Eu sigo a mim mesmo. Galo! Mas o que ele mesmo disse que eu tenho que seguir a mim? Falando em meninas que moram ou que não moram, a nossa ministra Damares Alves falou sobre as mulheres. Vamos conferir? Especialistas que chegaram a falar para nós aqui no gabinete que as meninas lá, elas são exploradas porque elas não têm calcinha. Elas não têm calcinha, não usam calcinha, são muito pobres. E disseram, por que o Ministério não faz uma campanha para levar calcinhas para lá? Conseguimos um monte. Mas por que levar calcinha? Essa calcinha vai acabar. Nós temos que levar uma fábrica de calcinha para a Ilha do Marajó. Gerar emprego lá e a calcinha sair baratinho para as meninas lá. Então nós estamos buscando, se alguém tiver aí uma fábrica de calcinha e quiser colaborar com a gente, venha. Mas nós estamos buscando empreendimentos para a Ilha do Marajó. Já estamos conversando com o empresário. Eu gosto dessa ministra. Ela já quer botar as calcinhas nas gurias, já quer levar a empresa para lá. A visão dela é bem maior, né, Marne? Muito. Essa mulher tudo que ela fala, né? Se ela ficasse calada, né? Tipo outros... Mas eu vou te contar uma coisa. A gente ri, se diverte, acha ela folclórica, enfim. Mas até o pensamento dela não é tão esdrúxulo. Pode ser até inviável, mas não é tão esdrúxulo. Tem um contexto ali, né? Claro. É as meninas de Marajó. E a Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó, que o acesso lá é muito complicado, não tem... Eles têm dificuldade E é muito pobre o lugar. Dos cotidianos, e é uma região muito pobre. E lá tem um índice muito grande de meninas. Agora, uma coisa é inegável, ela é uma campeã midiática, né? Por isso, porque primeiro ela sai na mídia. Eu quero xingar ela, brigar com ela, mas não dá, eu gosto dela. Segundo, ela quer que uma fábrica de calcinha vá pra lá. Ela quer que uma fábrica de calcinha vá pra Ilha de Marajó. E calcinha. Mas eu acho que a gente, eu peço perdão, por mais que seja engraçado, por mais que seja algo que a gente usa como piada, mas a gente sempre está tratando aqui, pelo menos recentemente, de assuntos sérios com esse tom de brincadeira, porque vira uma piada. Mas a gente coloca que ela é ministra, ela cuida, além das famílias do Brasil, também das mulheres, e mais uma vez recai sobre um comportamento da vítima, que não tem controle sobre o comportamento de um agressor. Então, pelo fato da vítima não usar calcinha, ela é estuprada.
A gente está falando por causa de uma peça de roupa, lembrando que quanto a gente discute que a pessoa pode usar o que ela quiser, se manifestar com o que ela quiser, mas esse agressor, essa pessoa que passa dos limites, que além de agredir, ela comete um crime sexual em relação a outra por causa de uma peça de roupa. Mas, Ana, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, a gente não está tratando com deboche. Tá, eu até disse que até do jeito simplório dela, ela acha que essa é uma boa solução. Mas ela é a ministra. Nós podemos pensar assim, mas não a ministra que trata o Brasil inteiro sabe do problema porque ela falou de forma irônica. É porque ela é. Não. Ela falou de forma irônica, o Brasil inteiro sabe. A gente traz aqui o feminicídio, a gente traz os dados, a gente tem o relatório da violência contra a mulher, a gente fala da criação de delegacias, de delegadas, pessoas especializadas, e a gente não sabe falar sobre o assunto, a gente não sabe que isso acontece no país. Eu acho importante seguir... Ninguém sabia até hoje. Que as gurias não tinham calcinha. Os estupros mas não em Marajó acontecem. Os estupros em Marajó acontecem porque as meninas andam sem calcinha, porque não tem calcinha pra vender em Marajó. Mas tu acha que se uma pessoa, se ela tivesse calcinha, ela não seria estuprada? Não, mas seria um componente a menos da violência. Com certeza. Um componente a menos da violência. Ana Magda. Ana, pô, gato gago no início do programa. Eu não falei nada. Falei, pelo amor de Deus, eu não me atrapalhei nas minhas palavras. Me Não, Chicão, eu quero falar do assunto, Chicão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Que é isso? Não dá para mudar de assunto. Ela é uma ministra do país, ministra dos ministérios mais importantes que possa existir no país. Então a gente tem que fazer uma figura caricata para o povo entender. Não é o povo que tem que entender. Nós é que temos que construir soluções sociais para resolver o problema do povo. O povo não precisa saber por que filosoficamente ele está sendo estuprado, seja lá o que for. E não de uma maneira tão simplória. Insisto, ela é ministra, é como se começou dizendo, a gente acha engraçado, mas a gente precisa tratar profundamente do assunto. E não achar que dizer, então bota uma fábrica de calcinha. Bem, nós vamos terminar com o estupro no mundo, né, senhores? Acho que o Vitorino tem razão, que se é para tratar de uma forma quente mesmo, que nem você quer, castração química. Mas teve uma deputada aí que não deixou. Tá, e por que ela não traz esse assunto? Então, por que ela não começa a defender isso, Chicão? A mesma turma não deixava votar o projeto Bolsonaro de castração química para tarado. E agora estão preocupados com os estupros. Eles estão... Vitorino, todos o projeto Bolsonaro está lá há 7 anos. Está há 7 anos o projeto do Bolsonaro lá para caçar castração química. Não votaram por quê? Porque a esquerda não quer. Então, e agora a direita está no poder, por que ela não começa a defender isso e traz como uma pauta relevante? Mas ninguém saberia que tinha estupro na ilha de Marajó se essa ministra não fosse lá. E se ela não tivesse tratado a coisa, e ela não tratou a coisa de forma debochada, nós é que estamos ironizando aqui. Mas ela disse, não tem fábrica de calcinha aqui e as meninas andam sem calcinha. E se andassem, se meninas de 10, 12, 13 anos andar sem calcinha não é um incentivo a mais ao estupro? É um incentivo ao estupro. A gente está discutindo isso porque ela fez isso. Porque antes nem ministro desse troço tinha. Dona Magda, só quero esclarecer primeiro que nós não dissemos que a ministra está tratando de forma irônica. O que nós estamos preocupados é com o conteúdo da mensagem de uma ministra de um país como o nosso, com dimensões como o nosso e com a pobreza como o nosso. Então, Chicão, em momento algum se disse, ela falou, ela está dando o que ela pode dar. É uma mulher séria, eu não tenho absolutamente nada contra a idoneidade da ministra. O que ela deixa claro a cada manifestação, que ela não tem a mínima capacitação para a função que ela precisa exercer num país continental como o nosso. Essa é a minha opinião na primeira do singular. Muito bem. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Senão eu vou passar adiante. Eu acho que ela tem capacitação, porque o problema lá é um problema de ordem policial, de segurança pública. Ela não é a ministra de Segurança Pública, não é a ministra da Justiça. Ela é a ministra da Mulher. Ela alertou e fez o Brasil todo saber que existe estupro porque não tem calcinha na ilha de Marajó. Eu não estou mais entendendo o que vocês estão falando, porque eu acho que vocês estão deturpando, estão desviando, botando muita coisa no meio disso. É que eu acho que como uma ministra, e vejo que a solução, pelo menos, que a gente fala do Paulo Guedes, com a questão da aposentadoria, que a gente fala com o Weintraub, que é com a questão de criar um plano educacional, ela falou, a solução não está a justificar um ato absurdo e violento por causa de uma peça íntima. Porque se a gente associasse a questão da peça íntima a evitar o estupro, então as mulheres, será que todas que são estupradas, elas não usam calcinha? Não sei. Fala, Roberto. Dentro dessa seara de comunicação de ministros, eu gostaria de não deixar passar. Essa semana teve uma manifestação muito latente do nosso ministro da Cidadania, o senhor Osmar Terra,
colocando que a fome no nosso país, ela praticamente está erradicada, que na verdade só 2,5% da nossa população passa fome e que, na verdade, o problema do nosso país é a obesidade. Eu não vou entrar nas questões pontuais do assunto em si. O que me chama a atenção é que para alguns assuntos, e é por isso que eu trago agora, a gente precisa ter medidas e pesos distintos daquilo que se geralmente usa como quantidade, percentuais, valores, dinheiro envolvido. Se uma pessoa no nosso país passa fome, todos nós temos que lamentar. Todos nós, de alguma forma, somos responsáveis por isso. Gostemos ou não dessa história. Então, um ministro, na qualidade de ministro, não pode dimensionar ou diminuir porque é 2%, que é 5%, que é 10%, que é 1000%. Uma pessoa passando fome é mais ou menos como tirar o direito de respirar desse cidadão. Seja de direita, seja de esquerda, de centro, não importa. Roberta, tá? Então, o que eu acho que eu gostaria de trazer a questão aqui? A discussão era outra, A discussão é outra, e é por isso que eu terminei de deixar vocês tratando, para eu trazer este assunto, que também se trata de um ministro que está se manifestando sobre um assunto, porque, como vocês já trataram, acabaram de encerrar esse assunto... Não, a gente não encerrou o assunto. A gente estava discutindo exatamente porque... Foi dito aqui que a solução que a ministra apresentou era botar a calcinha nas meninas. Não é isso. A manifestação da ministra durou quase meia hora. Ela disse que tem que ter um esquema de segurança, infraestrutura, lá em Brasília. Vou conversar com o ministro Sérgio Moro, coisa e tal. Nós ouvimos Mas outro problema que existe aqui, aí ela citou outro problema. Aí, agora, usam essa fala da ministra como o gancho, a solução. A ministra é uma idiota, uma imbecil. Concordo contigo. Para. Olha, eu escutei 15 minutos, eu não vi essa coisa do Sérgio Moro, eu não vi essa manifestação aí, se a gente, puder revisar, infelizmente então, eu vi 15 senhora, minutos por favor, dessa ouça a entrevista inteira da ministra e não pensa só o que interessa. Não, mas é que nós... Não, foi eu que pensei, foi a nossa produção, foi isso que foi a manchete. E infelizmente é isso que vai para a Holanda, é isso que vai para os Estados Unidos, é isso que a gente acaba virando manchete por causa de declarações infelizes. A gente fala, o senhor mesmo é o defensor, quantas declarações infelizes que se tornam manchete internacionais e o Brasil acaba como piada. Mas ela não apresentou isso como um problema. A senhora disse que ela está dizendo que a solução... Ela não disse isso. Ela disse que é um problema que tem lá também. A gente pode rodar, por favor? A gente pode rodar, por favor, o Brasil... Não, mas ali está recortado. Tu está querendo explicar o que a ministra disse. Não, mas a senhora quer pegar um ponto, a senhora quer pegar um pedaço de um texto e explorar aquilo ali como oposição. O senhor está dizendo uma coisa que eu não vi nos 15 minutos ali que ela deu. A senhora está lendo muito a Folha de São Paulo. Tem uma coisa... Se nós vamos nos acusar aqui, dona Mari, se nós vamos nos acusar, não está correto, dona Mari. Ninguém está a serviço de ninguém, cada um está emitindo a sua opinião aqui, dona Mari. Tem uma coisa que vocês desviaram. A Ana deu a opinião dela sobre o que a ministra disse. Ponto. Ela fez essa leitura. Tu, eu e sei lá, não vimos isso. Ponto. Então acabou, senão nós vamos ficar aqui querendo saber quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo. Vou trazer até um momento aqui que eu achei que ela foi muito específica ao tratar e acho que isso foi uma manifestação correta. Não sei se o Vitorino tem outra. Não, mas eu acho que talvez seja mais ministra nós vamos deixar para daqui a pouco. Não, mas olha aqui, ó, se a mulher permanece com o agressor porque depende dele financeiramente, vamos fazer oportunidades financeiras para que elas conquistem a sua independência, emprego no empreendedorismo. Se as crianças são trocadas por alimentos ou óleos diesel que movimentam os barcos, vamos atacar o crime, conscientizar, mas também trazer empresas que promovam a renda dessas famílias. Muito bem, tá muito bem. Chicão, tu foi. Vou dar minha manchete, que é uma manchete divertida, mais uma manchete conceitual para melhorar a vida dos casais. Antes disso, vou mandar um beijo para uma amiga minha que está sempre ligada, tem um fã-clube meu lá em Guaíba, Amanda Martins, que é a mulher mais linda de Guaíba. Primeiro, casal para ficar, quando casa, é para ficar para sempre. Por que não fica para sempre? Por algumas coisas. Eu fiz uma pesquisa nesses meus anos de convivência, cheguei à seguinte conclusão em 10 itens bem sutis. Primeiro, quarto separado, é melhor. Só fica num quarto junto finais de semana. Aí o casamento vira um weekend. É um casamento longo. É um casamento longo. Nunca entrar no banheiro enquanto o outro está lá.
perde a magia. Não, nem entrar no banheiro. Não se fica no banheiro de porta aberta. Exatamente. Essa intimidade perde a magia, horrível. isso aí. Horrível, uma decadência. Nunca vê o outro trocar de roupa. A pessoa, quando tá trocando de roupa, ela fica umas poses meia ridículas. Se abaixa, acabou. Não dá. Aparece Não dá. os pneuzinhos, essa história. Isso. Também, durante o dia, nunca tentar entrar em contato com o marido, com a mulher. Oi, meu bem, onde é que tu tá? Aí você vira um aluguel pro homem. E pra mulher também, a mesma coisa. Ver sempre o outro como amante, como a namorada, e não como a esposa. Aí a nega velha, aí vira mãe, a nega aí velha, vira mãe. de Quando pai nasce de as crianças, ela é mãe. Aí termina o casamento. E um outro detalhe, quando comprar um presente, comprar sempre um presente erótico, não comprar um presente nada a ver. Pra casa, um ferro. Um ferro elétrico, um chocolate. Uma fritadeira. A panela de pressão é o top. E outra coisa, a mulher não deve nunca dormir de pijama. 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 Não, é pijama. Pijama. Dorme de calcinha, que fica mais erótico, mais sedutor. E o homem não pode dormir de abrigo, porque aí vira o autêntico nada a ver. Presta atenção, outra coisa que a gente não pode pôr, comadre, meia. Pra esquentar os pés. Horrível. Se esquenta entre si. Meia não. Deixa o Chicão terminar. Não, deixa a minha manchete. A mulher tem que dormir sempre perfumada, o homem também perfumado. E um detalhe, levar sempre a mulher uma vez por semana para jantar fora, mas não no mesmo restaurante que tem mordomia, ou na casa de amigos, vai lá no restaurante. Que ele não paga nada. Então. Aí a mulher sente que o cara não tá pagando nada, vira um presente. Chicão, eu quero dizer uma coisa para os senhores, eu preciso dizer isso porque eu sou a mal-humorada, a mal-humorada da bancada, eu sou a malvada, eu corto as pessoas. Chicão, tu nunca tiveste um comentário tão brilhante como esse, eu quero guardar isso. É verdade. Parabéns. Legal! Falou coisas normais, naturais, não chamou chinelagem, não foi parabéns. Nada. Muito Parabéns. obrigado, não precisa dizer mais nada hoje, pode ficar só decorativo. Pode ir embora, Eu me encaixei em 2 ou 3. Para aí, o Chicão tem que fazer um livro de autoajuda para casais. O próximo vai ser um sucesso, Chicão. O Mário Barcelos pode falar. Eu quero fazer uma pergunta. Chicão, tô falando, tem um filósofo italiano. Que diz o seguinte: o homem jamais pode ser apaixonado pela mulher. A mulher é que tem que ser apaixonada pelo homem. Carioca tem um ditado que diz assim, ó. Não, o amor, quem manda manda mais, quem gosta menos. O cara que gosta muito, ela não ligou, não mandou um coraçãozinho, ele ia distrair. E o outro que não gosta, tudo bem. Ela liga amanhã. A mulher tem que ser apaixonada. O homem gosta, mas não pode ser apaixonado. Está acontecendo o contrário. O homem está se apaixonando mais. Aí ele perde a mulher. A mulher pega o homem. O senhor já perdeu quantas mulheres por causa disso? Um monte, querido. O senhor se apaixona? Mas eu tô sempre pra captura. O Vitorino não se apaixona, por isso que não tem nenhuma. Coitado do... Coitado. Você comenta quieto lá, não Você comenta quieto. Mas é verdade. Eu tenho problemas de relacionamento, agora descobri por que eu me encaixo em 2 requisitos. Dorme de meia. O da meia é... Pijama. O pijama. Não, o pijama não, o treino. O treino, o abrigo. Não, e ele é tipo o Cláudio Andrade, só muda a meia a cada 6 meses. Não, o Cláudio aí é porquinho. A namorada dele adora... Tu tá indo muito bem. Ela adora um negócio no nariz por causa do cheiro. O Cláudio? O cheiro dele? Não, o cheiro da operação. Da operação. Olha, eu não sei se é pior, mas tão mal quanto esta colocação é a viagem da família Bolsonaro pro casamento. Dona Magda, não bastam os problemas do governo, não bastam as dificuldades de gerir um país como o nosso, com as suas dimensões e com seus problemas, tentando consertar. A turma, os descendentes do nosso presidente não têm ajudado. Quando não são os filhos deles lhe trazendo problema, o sobrinho lhe causou um constrangimento hoje que está sendo notícia. O filho do Bolsonaro casou e num lugar distante, a 35 quilômetros do local da onde saiu o helicóptero da FAB. E este sobrinho, não satisfeito em incorporar a comitiva, saíram 2 helicópteros, lógico que o presidente com a sua comitiva mais próxima, mas é a extensão da comitiva, sim, o segundo helicóptero, que saiu com várias pessoas e alguns parentes do presidente. E este sobrinho, dona Maria, pegou e resolveu filmar o passeio, 24 minutos de filme ali, das suas coisas, lhe dizendo, fazendo perguntas para si, se eu estou bonito, se eu não estou bonito. Até aí, é uma coisa pessoal que tu vais guardar para tua história, assim. Claro. Mas foi demais para ele, dona Maria. Ele tinha que ir para as redes sociais e publicar dentro de um helicóptero da FAB
um vídeo com ele bonito, ele fardado para uma festa com as outras pessoas. Então, evidentemente, que tudo que faz um parente tão próximo ele é filho da irmã do Bolsonaro, causa uma repercussão. Nós temos as imagens aí. Temos imagens? Temos imagens. Pode continuar o teu... Foi obrigado a se manifestar. Não sei se é com áudio ou sem áudio que nós estamos fazendo. Parei que ele fala. Aí, vamos fazer ele falar. Marcada. Tia Fu. Olha que bonita essa tia Fu. Olha lá o helicóptero. Linda. E aí, senhores, estamos bonitos? Olha, ó. Vamos passear de... Helicóptero. Em todo, menos desse aí. Vamos lá. Então, o que quer se dizer? Evidentemente que o GSI foi obrigado a se manifestar, falou sobre a lei, do que é ser preciso, 13.844, e não há nenhuma ilegalidade, porque a lei ela é omissa em relação a isso, ela não diz especificamente quem pode compor a comitiva do presidente. Evidente, nós podemos compor a comitiva do presidente, por isso que eu também fiz a distinção, é no segundo helicóptero, não é o do presidente, é o segundo helicóptero. Mas é um helicóptero da FAB, estão indo para o casamento do filho do presidente, então houve essa exposição. Também obrigou-se a dar uma explicação, porque exatamente por ser um helicóptero da FAB, e a explicação fica pior, né, dona Mário? Porque às vezes quando tu não tem que dizer, é preferível não dizer. Tiveram que dizer que na verdade o helicóptero foi usado porque aquela zona é muito perigosa para fazer aquele trajeto de carro, então colocaria em risco o sobrinho do presidente e as demais pessoas que estavam ali. Então é um constrangimento, Acho que, de novo, eu tenho apontado aqui sempre de quem é para mim a falha para que ela possa ser apurada. Falhou de novo a assessoria, porque é uma mínima orientação. Olha, estamos dentro de um helicóptero da FAB. É legal, mas também é imoral. É legal, eu gostaria que não fosse, não vamos fazer imagens, vamos nos restringir, vamos fazer a coisa. Até pedir, olha, o babaca, não faz. Eu já ia destituir esse sobrinho. Dona Magda, é uma questão do filho. E o governo Lula, o que fez? Claro, mas para um pouquinho. Nós estamos fazendo a mesma coisa. O que a Dilma fez em Nova York? Mas não importa, ele fez igual. Eu ia sugerir que algum deputado do partido da dona Manuela, que passou as informações e os telefones para o hacker, né? Eu ia sugerir que algum deputado entrasse com um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Porque afinal de contas, a família dele viajar por 35 quilômetros numa área que tem favelas para ir participar do casamento do filho dele, sendo ele a maior autoridade da nação, eu acho um absurdo. Eu acho que o Bolsonaro tinha que ser caçado. Impeachment. A dona Manuela, que não é deputada, mas ela é prócere do PCdoB, pede para algum amigo dela, deputado, entrar com um pedido. Eu acho que seria interessante caçar o Bolsonaro Roberto. Por causa disso. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Para mim, eu acho que nesse país está faltando a consciência que alguns países de primeiro mundo têm. E é por isso que a gente está tão aquém. A consciência do respeito, do que é bem público e do que é dinheiro público. Eu estava muito feliz quando no 1º de janeiro o presidente Bolsonaro assinou com uma caneta BIC. Essa aqui é muito cara, perto de uma caneta BIC. E é muito mais barata que as canetas são símbolos. São símbolos que um líder que pega 13 milhões de trabalhadores que querem trabalhar, desempregados, que pega um contingente de 28 milhões de pessoas que querem trabalhar mais e que não tem. A gente vem de uma situação onde a moralidade é o que fez esse senhor virar presidente. Ele não podia ter feito isso. Eu também não concordo, Vitor. Bom, tem mais alguma pauta aí para atacar o Bolsonaro não, hoje? Parei um pouquinho. A produção toca mais alguma coisa? Eu vou opinar. Vitorino, deixa eu te dizer uma coisa sem a gente brigar, tá? Não tô brigando tu tens, eu tô opinando. Tu estás opinando. Tu tens nas redes sociais, tu tem nas repetições dos teus comentários a posição completamente de Bolsonaro.
E nós, qualquer coisa que digamos aqui... Não, senhora. Opa! Não, senhora. O meu último comentário, eu critico o Bolsonaro. Tá, então deixa a gente criticar. A opinião da Roberta é essa, a minha também é essa. Mas eu não estou mandando ninguém calar a boca. Não, querido, mas tá todo mundo liberado para falar o que quer, mas eu também estou liberado para falar o que eu penso. Claro. Tanto é que tu falasse, ninguém te disse nada. Então... É que aí, ironicamente, assim, tem mais alguma pauta para falar eu não mal posso do ser Bolsonaro? irônico. Todos podem ironizar, eu não. Pode, mas fere. deixa a gente dizer o que a gente pensa. Tudo bem, então diga o que você pensa. Eu concordo com a Roberta. Acho que não precisava ter feito isso por uma bobagem, pisou no tomate, porque se falamos dos outros que fizeram isso, posso agora dizer. E não é dizer só isso, é Magda. É um casamento privado. Não é nem evento, nem no sábado. A mim me incomoda. Mário Barcelos. Não, todos vocês vão ter a opinião. A língua portuguesa é maravilhosa. Sim. 400 mil vocábulos. Eu me apaixono cada vez mais. Então você não vai falar do Bolsonaro? Eu vou falar, eu vou dar uma palavra só. Vou dar uma palavra só. Estafermo. O que significa? Apalermado. Tu ficou apalermado. Fiquei, só isso. Ana. Como a gente sabe, eu como mais jovem dessa bancada, eu aprendo muito e aprendi... Humilhado. Não, mas é verdade, eu aprendi uma coisa extraordinária aqui, por admirar esse profissional. Eu falo, eu não tenho político corrupto de estimação. E eu tenho a moral para dizer que é um absurdo ele fazer isso. 35 quilômetros para não passar numa favela. Gastou muito dinheiro. A Dilma levou 500 caras para Nova York. Bom, mas enfim. Portugal. Mas o erro do passado não justifica Nova York, o andar inteiro. Também mas não era isso que o Bolsonaro ia acabar. Estamos chegando na política de roubar menos já é título, hein? Roubar menos já é título, pessoal. Moral só tem uma. Como roubar? É a acusação de desonestidade até agora contra o Bolsonaro. Não, eu estou fazendo um raciocínio. Quando a gente começa a comparar a gente está analisando um fato. A gente tenta comparar que a referência é quem fez pior, nós estamos perdendo a referência. A referência é a honestidade, é o trabalho sério, é o vocacionado, é o trabalho, é a competência. Conceitos que nós discutimos. A gente discutiu a eleição junto, pessoal. Nós estávamos os 8 aqui, a Roberta já estava conosco. Sim, já. E a Carla também. Nós discutimos competência, que nós íamos mudar a sociedade. Agora, quando se aponta um erro e a justificativa não é mais consertar aquele errinho, mas sim porque alguém fez pior, nós estamos perdendo a referência. Mas o conceito de erro é que me parece bastante dúbio. Eu não acho um erro. Eu acho que sim, a segurança da família do presidente da República se sobrepõe. Ou vocês não sabem que a filha da Dilma até hoje anda com segurança? Não, mas parei um pouquinho. A família do presidente é a mulher e os filhos. Peraí, não, mas era não é a tia velha. Não, peraí, mas era o filho do presidente que estava casando. Os brasileiros todos passam pelas vilas e pelo morro, eles não podem passar? Se vocês me permitem, uma das questões que mais funciona, um jeito que muito funciona, quando a gente precisa colocar as contas em ordem e quando a gente tem uma família falida, é a gente diminuir os custos em tudo. Doa a quem doer. Vamos fazer com que a família ande com segurança. Mas se trata de um casamento, num sábado, coloca carros blindados a passar pela favela, como todo cidadão passa. Gustavo Vitorino, tu falasse agora há pouco. Roberta, essa foi de cravar. Gustavo Vitorino. Vou fazer de carro blindado atravessar na favela. Agora há pouco. Não estou falando do presidente. A gente está chegando. Eu só quero deixar bem claro uma coisa. Não é o transporte do presidente da República de um país. É de um sobrinho. É por isso que nós Era uma comitiva, 2 helicópteros. E eu só queria trazer uma outra informação. Em que foi o presidente em um helicóptero, acompanhado de 2 ministros. Correto. E um dos filhos. E no outro helicóptero foi o restante da família com os oficiais que o acompanham. Só que era uma comitiva e tinha lugar no helicóptero. Comitiva para casamento? Sim. O presidente da República anda sempre com comitiva. Sempre, e com segurança. Em todo lugar. Mas era necessário para ele levar essas pessoas? Não andava com a família. O Magno, o presidente da República, anda com segurança. É que a gente sabe Polícia Federal e o Grupamento Especial do Exército. Mas isso sim, cara. A segurança dele eu não estou questionando. É muito caro andar de helicóptero. Eu não estou questionando. Tá cheio de presidente de empresa, tá cheio de gente com dinheiro que tem condições de pagar um helicóptero, comprar um helicóptero. Não compra porque é caro. Olha aqui, ó, deixa eu mudar um pouco o assunto, mas continuar na pauleira. Sexta-feira.
Boa noite, Magda. Aí faz um elogio pra mim, enfim. A Andréa Capuani. Linda, né? Falou linda. Linda. Não ouvi nos destaques ninguém falar sobre o envolvimento da comunista Manuela Dávila no crime em conluio com os hackers. Está no depoimento do Marginal. Abraços a todos. Andréa, que eu tenho como Capuani, Andréa Soares, na verdade, é o nome dela. Se tu fizesse uma pincelada, mas não sei se tu quer falar mais. De repente, esse assunto não é importante. O passeio lá da tia do Bolsonaro não fala. Tu não vai ridicularizar a minha manchete, né? Respeitosamente. Pô, vamos nos tratar com respeito. Vamos nos tratar com respeito. Eu vou pedir de novo respeito. A manchete é minha. Não, o senhor pede muito respeito aqui. O senhor tem direito de dar a manchete que o senhor quiser. Eu tenho direito de tratar a sua manchete como o senhor quiser. Porque o senhor já tratou manchetes minhas com ironia. A câmera já pegou o senhor rindo, debochando de manchete minha. E não sou eu que estou dizendo. Só, por favor, acessa o Facebook do Atualidades Pampa. Vitorino, tu tá levando coisa pro pessoal. Vamos lá, Marlene Barcelos, por favor, eu estou contestando apenas com fatos. Estou te pedindo, por favor. Eu quero fazer homenagem a todos os vovôs e vovós. Que lindo! Eu sei que sou. O Ruschel é vovô. O Ruschel é vovô, a senhora é vovó. Eu também sou vovó. Ninguém acredita que a Marne é vovó. Quem? Ninguém acredita que a Marne é vovó. A Marne é vovó, entendi. O que é isso? Disse umas vezes a Marne. Que Marne? Que é isso? Tá caduco. Eu quero dar meu abraço a todos os vovôs e a todas as vovós, aqueles que tratam os netos, que é filho com açúcar, o neto, a neta, né? Uma neta. Mas é um presente que Deus dá quando alguém tem um neto ou uma neta. E eu fico muito feliz, meus netos, meus 3 netos, meus 2 netos e a minha neta, todos eles, e aqueles neto, só um ligou me cumprimentando hoje. Mas não tem problema isso. Tu é mais feliz do que eu? Meu nenhum ligou. Mas sim, o meu neto David, lá que está com a namorada dele lá em Tô, estão nos assistindo agora, David. Fiquei muito surpreso, fiquei muito alegre com a ligação do meu. Eu não reconheci a voz do meu neto, né? Ele tanto liga pra mim que eu não reconheci a voz dele. Que tu não reconheceu. Ele disse, outro já vai me dar uma chapuletada, eu senti que vai falar. Mas um beijo para ele. É um jovem que está tirando a sua faculdade, que está trabalhando, isso é muito importante, né? E para os meus outros netos também, meu beijo para a Manuela e para o Tiagão, né? Que vai ser o meu filósofo preferido, né? O filósofo da família. Então, a todos os vovós, aos vovôs e às vovós, o meu grande e afetuoso abraço. E eu posso... Como é bom ser vovô. Gostaria, só um pouquinho, eu gostaria que vocês aqui parassem de cochichar. Ele disse que eu estou bem para 60 anos. Tá tudo bem, nós também estamos, mas vamos cochichar depois, tá? Só para terminar os avós aqui. Atenção, vamos lá. Eu quero também mandar um abraço para minha vovó, a dona Ana Maria, mãe do meu papito amado. Muito obrigado por a senhora ter sido essa mulher tão forte, tão significativa na minha vida. Um abraço. Ela que me ensinou a paixão pelos livros, a paixão pelo ler. E também as minhas tias que fizeram papel de vovós, a dona Yara, a tia Tilica, a tia Teca. Um abraço para vocês. Tia Yara. Amo vocês. Muito obrigada. Dona Magda, o que mando um abraço eu para os meus netos, o Antônio, o Arthur e a Martina, mas na verdade quero agradecer aos meus filhos que me tornaram avós. Eu quero mandar um abraço para minhas avós que já não estão nesse mundo, Bianca Tofani e Noite Linda Schwarzbach. Porque eu não posso, meus avós não estão, eu não conheci meus avós, não são os meus avós paternos, os avós maternos. Eu não tenho neto nem mais avós. O Chicão faz um programa paralelo. E tu, quando tu não tá falando, tu ajuda ele no paralelo. Porque tu tá sempre fazendo. E a outra também. A outra é pior, é a pior de todas. Entrou no programa aqui. Eu quero mandar um abraço para a cidade de Canguçu, a doutora Rejane e o seu esposo, o dentista, o doutor Paulo, são telespectadores do nosso programa lá na cidade de Canguçu. Muito obrigado pela audiência de vocês. E quero mandar também um abraço para o seu Alcides Carrion, pai da dona Karen Carrion, filha dele, que está visitando o Rio Grande do Sul, e ela mandou uma mensagem dizendo que ele não perde o nosso programa. Então, seu Alcides, muito obrigado pela sua audiência. Então, seguindo os beijos, Magda, quero deixar um beijo muito especial para minha sogrinha, Mariur, que é uma avó muito querida pelos seus netos. Fica um beijo, já que a minha avó querida não... As minhas avós não minhas estão. Também Posso não. trazer algo positivo, Magda? Tu vai falar de avós? Não, porque eu quero ter uma coisa aqui. Não vou, porque eu ia mudar de assunto. Tá, pode mudar de assunto. Eu só quero ler isso aqui, que é para vocês verem. Oi, amiga. Tá difícil o programa, hein? Virou vaidade social, pessoal. Qualquer notícia é motivo de rusga. Que pena.
Aí depois ela disse que eu tô linda e tal, barará. Só para vocês verem como é que os telespectadores reagem com as coisas que a gente faz aqui. Fala, Ana. Eu vou falar sobre uma notícia que inicialmente eu fiquei muito chocada com ela, porque eu acreditava que o selo do Inmetro era uma qualidade dos nossos produtos essenciais para testar que eles são benéficos, que eles não têm nenhum problema à saúde. Aliás, é uma medida do governo Bolsonaro acabar com o selo do Inmetro, né, possibilitando que então os produtos consigam circular mais facilmente, serem inseridos no mercado sem toda essa burocracia, mas também está associado ao aumento das multas quando o produto então não seguir regras e normas ou fizer algum perigo, alguma coisa perigosa àqueles que consomem aquele produto. Mas olhando as especificações do selo do Inmetro, por exemplo, materiais infantis, que é o que mais se procura esse selo do Inmetro, para garantir que aquele material ele não vai fazer mal ao bebê, à criança, eu fiquei muito surpresa que existem apenas 11 selos, 11 categorias para colocar esses objetos. E, por exemplo, o vestuário não é um dos produtos analisados pelo Inmetro para ver se faz ou não mal à saúde. Então, por exemplo, um metal, alguma coisa tóxica que não está no brinquedo pode estar associado à roupa. E o que isso garante? Então, tendo o selo, mas como não existe especificação para a questão do vestuário, não existe como, entre aspas, cobrar uma multa muito cara, justamente porque ele não se enquadra nesse selo. Então, ele está liberado para passar uma fiscalização mais séria. Então, eu vejo sim como benéfico, porque a gente fala de a inserção ser tão complicada, principalmente para os empresários, que às vezes esperam, aguardam um processo enorme. Então começará uma consulta pública com empresários para ver o que é mais importante no produto, o que deveria ser ou não fiscalizado para mudanças, para tirar essa burocratização de colocar um produto no mercado, que eu achei muito positivo. Fica aí a ideia do você que está pensando que vai ser alguma coisa errada, as multas ficaram mais caras e com certeza os empresários terão mais dificuldade se colocar alguma coisa perigosa no mercado. www.osul.com.br é o endereço do nosso jornal eletrônico, aquele que lhe mantém informado durante as 24 horas, aquele que atualiza as notícias à medida que elas vão acontecendo. Com licença, Roberta e Gustavo Vitorino, obrigada. Que vão acontecendo e você pode ter todas essas informações sem custo algum. Você baixa o aplicativo na plataforma que você tem, que você usa mais, e tem todas as informações. E eu trago, além das notícias, trago uma informação muito legal que eu acho que vocês vão gostar. A atriz Karina Bach vai estrear aqui na TV Pampa. Ela vai apresentar o reality show Melhor para Elas. Este programa vai estrear neste domingo, dia 28, a partir das 23 horas. E ela vai fazer a apresentação. Esse programa vai mostrar as vidas de 4 mulheres, que são Paloma, Gabriela, Lúcia e Érica. E em comum, todas passaram por situações de abuso emocional e físico em seus relacionamentos. Elas trocarão experiências e vão buscar reencontrar a autoestima e alegria de viver. Então, domingo você já tem um programa bacana, movimentado, com beleza, com profundidade, porque vai tratar um assunto muito sério. www.osul.com.br, doutor Ruschel. Dona Magda, eu quero antes fazer uma manifestação. Hoje o Bolsonaro está em voga aqui o assunto. Ele deu um depoimento questionado sobre, que até trouxemos ontem, questionado sobre o valor dos R$500, e até ele disse de uma forma irônica, né? 500 é o que temos, sim, né? E a gente riu. E é evidente que começaram a surgir, a matéria, ela é uma medida provisória. Aquela medida provisória, ela tem que ser aprovada, ela está vigorando a partir da sua assinatura, mas ela precisa ser aprovada em 120 dias. Então, evidentemente que ela vai à discussão. O presidente do Podemos está sugerindo elevar o valor para R$1.000. Fazendo uma média, sim, né? Porque não é um cálculo que saiu do nada. Lógico, sim, eu quero pode dar ser mexido com o dinheiro dos outros, tudo pode ser metido, mas ele não apresentou nenhum cálculo científico. Ele apresentou que achava que devia ser 1.000, né? O Rodrigo Maia se manifestou, achou que R$500 era um número paliatável. E aí o Bolsonaro deu a seguinte resposta: se esse deputado do Podemos apresentar para eles números que digam
bem o que nós discutimos nos últimos 2 dias aqui, que não vai comprometer a construção do plano Minha Casa Minha Vida, os planos populares, ele assina o que fizer, mas que seja apresentado um cálculo, que haja uma matemática e não um número que sugeria de uma cartola, porque é lógico, daí a senhora grita de lá 1.500, melhor ainda, né? Leilão, né? Fazer gentileza, mas aí a doutora Roberta vai completar, pois, né? Porque se tu fica fazendo benesse com um caixa que não tem, né, acaba o tiro saindo pela culatra. Ruschel, para complementar essa informação, a participação do FGTS nos financiamentos imobiliários caíram 23% nesse semestre, no último semestre que termina esse mês. Tá? Nesse período, os recursos, os financiamentos usados para recursos, para construção, a poupança que sustentou a alta dos financiamentos imobiliários nesse primeiro semestre. Então, a poupança foi utilizada 33% a mais e 23% a menos. Segundo os dados levantados, inclusive também... Peraí, não entendi. Como é que é 33% a mais e 23% a menos? Exatamente. Traduz em português. Traduzo. A poupança foi utilizada, as pessoas que financiam imóveis no nosso país no último semestre, 33% usaram a mais. A poupança foi utilizada 33% a mais para financiar imóveis e 23% a menos o fundo do FGTS. Então, tem o dinheiro guardado até o final do ano para financiamentos imobiliários, não será atingido em absoluto se for 1.000 ou se for 500. Isso já tem esses dados comprovados, porque havia essa discussão ainda na semana passada. Entendi. Eu acho que é a burrice da população. Pode ser. Porque você tirar o dinheiro da caderneta de poupança para o financiamento imobiliário e não usar o fundo de garantia, para ter uma ideia, a caderneta de poupança paga praticamente o dobro de juros do fundo de garantia. É verdade. Então, assim, o sujeito tirou a aplicação que pagava mais... Podendo usar o fundo. Podendo usar o fundo. Não faz Eu sentido. acho que isso é desinformação. Exatamente. O interessante que é o que a também... maioria das pessoas tem. As pessoas não têm informação sobre INSS, sobre fundo. Fica a dica, se você tiver a possibilidade de usar sua caderneta de poupança ou fundo, use sempre o fundo, porque o fundo é certamente o recurso mais mal remunerado do país. Fundo de garantia é um negócio ridículo. Se o Bolsonaro liberar, corre no outro dia no banco e saca. Seja lá o que for que liberar. 500, 1.000, seja lá o que for, vai lá e saca. Porque a remuneração desse dinheiro é muito baixa. Você dá dinheiro para o governo e para as instituições financeiras. Eu gostaria só de finalizar a informação concluindo dizendo o seguinte, que o crédito para as empresas, para a construção de empresas, aumentou no nosso país. O mercado de construção de pessoas jurídicas cresceu 62% nesse último ano. E o mercado imobiliário pessoa física, claro que está estagnado e os estoques estão aí. Gustavo Vitorino, já que nós estamos falando de dinheiro, a tua manchete, quero contar, porque quando a gente fala sobre este assunto, as pessoas têm muito interesse. O caso Indil, deixa eu falar... É Indil que diz? É Ideal que escreve. É I-N-D-E-A-L. Indil. Okay. Vem de parceria, né? Deal, americano do inglês. Eu não sabia como é que dizia. Esses dias eu já falei aqui e falei em português. Então, assim... hoje um grupo significativo de representantes e investidores fez uma manifestação em frente à sede do Ministério Público Federal aqui na Cidade Baixa. Eles pedem mais transparência no processo, porque o dinheiro foi todo bloqueado liminarmente pela Justiça Federal. O promotor ganhou um prazo para fazer a denúncia, encaminhou a denúncia e na denúncia ele pede o perdimento dos recursos. A empresa, do pouco que a empresa se manifestou até agora, a empresa deixou bem claro que ela tem recursos e pode sim pagar todos os investidores, desde que o dinheiro seja liberado, mesmo que por um acordo judicial, ou seja, a pessoa se apresenta, vê qual é o seu saldo e retira. O Ministério Público Federal não pensou nisso e entrou pedindo perdimento em favor da União. Ou seja, o governo vai lucrar com um negócio que até agora não está decidido se é ilegal ou não. A empresa insiste em dizer que não é ilegal, que houve precipitação do Ministério Público e que o magistrado foi induzido a erro. A empresa recolhia os impostos, eu recebi DARFs
dessa empresa, dos valores do recolhimento. Não tinha como checar se eram verídicos ou não, mas era uma fotografia dos DARFs, o nome da empresa, com os valores que a empresa pagava os tributos normalmente. Bom, essa empresa estava comprando um banco. Parece que a concentração de bancos no Brasil criou uma turminha muito perigosa. A coisa veio de Brasília para que essa empresa fosse atacada. E eu posso dizer isso agora de peito aberto. O promotor que fez a investigação inicial, Dr. 3, procurador do Ministério Público, promotor de Justiça, fez a investigação, encaminhou o pedido, que agora, através da denúncia final, foi encaminhada à Justiça Federal. O que os investidores querem? Querem o seu dinheiro de volta. A empresa insiste em dizer que tem o dinheiro para quitar com todos os investidores. Tudo que eles querem é que a justiça chame os representantes da empresa, chame o representante dos investidores, que muita gente tem me ligado, muita gente tem falado comigo. Eu já recebi quase uma centena de ligações desde sexta-feira da semana passada. Pessoas se identificando, acessando meu Facebook, pedindo informações, enfim. Então, eu já recomendei a essas pessoas, criem uma associação, mesmo que é informal, para representar os investidores e negociem com o magistrado, porque o Ministério Público já deixou claro que quer esse dinheiro para a máquina pública, quer esse dinheiro por perdimento para a União. Eu acho, no mínimo, imoral. Imoral e sem... Você tirar 1 bilhão e 200 milhões de reais de 38 mil tem dono investidores dinheiro? E simplesmente tomar... mas tem as multas, tem o não sei o que, tem isso que é... Aqui, no Brasil, criar multa, infração, essa coisa, isso é facílimo. Você toma esse 1 bilhão e 200 rapidinho. Então, assim, o que eu quero pedir aqui, Magda? Sensibilidade do Ministério Público Federal. Eu peço sensibilidade do Ministério Público Federal, que entenda que esse é um problema de ordem social. Chame as pessoas, ouçam as pessoas e, especialmente, converse com o juiz responsável. Parece que é a 7ª ou 8ª Vara Federal aqui de Porto Alegre, que é o juiz que tá prevento desse caso, e que faça uma avaliação rigorosa do que está acontecendo. A única coisa que não pode se aceitar nesse momento é os investidores ficarem com papel na mão, o governo, o poder público, embolsar mais de 1 bilhão de reais e a empresa quebrar. Isso é imoral, gente. É imoral. Se tem dinheiro, tem que devolver para as pessoas que foram enganadas. Porque as pessoas foram enganadas. Tá provado que elas foram enganadas. Mas, Magda, o que é mais surpreendente é, na manifestação de hoje, as pessoas estão ao lado da empresa. Porque as pessoas alegam que investiram, receberam. Alguns recebiam certinho, outros que não queriam receber depois. Todos receberam. Não tem um que chegou lá e disse assim, olha, eu fui tentar resgatar isso aqui, não me deram. Não tem nenhuma prova nos autos de alguém que disse, eu não recebi meu dinheiro. A empresa negou o meu dinheiro. Então as pessoas estão defendendo a empresa. A empresa? Eu não estou entendendo. A empresa. Bom, essa empresa foi identificada como a maior operadora de moedas digitais do Brasil. Ia comprar um banco. Sim. Então a coisa é muito maior do que se imagina, tem interesses muito maior envolvidos. E deve ter gente grande atrás. Porque comprar um banco não são eles, né? Dos dois lados. Uma carta patente, quanto custa? Era um pequeno banco do Paraná, Marne, que estavam negociando. Mas é uma carta patente, né? Era a carta patente de um banco, um pequeno nome. Mas quem tem 1 bilhão e 200 mil líquidos disponível para saque e depósito... Tá muito mal contado. E eles continuam presos, né? Essa história precisa ser mais bem elucidada, porque está muito... Sabe, o assunto está muito fechado. A gente tem consumidores lesados? Não. Os consumidores não. Porque, por exemplo, se você vai e procura uma empresa para fazer um investimento, a empresa vamos dizer assim, acolhedora, cumpre com as suas obrigações, você consegue ter um lucro significativo, você não tem nenhum problema. É que nem assim, você compra o material chega perfeito, você executa, tá tudo bem, e daí simplesmente fecha a empresa quer pagar para você, a empresa quer lhe dar o dinheiro, e só que, infelizmente, o que deveria defender você está impossibilitando que o dinheiro chegue a você. E os donos da empresa estão presos. Estão presos, né? Estão presos liminarmente. As pessoas que foram soltas é a mulher que tem filho pequeno, alguma coisa assim, por causa do enriquecimento, tipo, ilícito. O que a gente quer aqui olha bem, não queremos transformar o Ministério Público Federal em vilão, não é isso. A missão do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público como instituição é acusar, é fiscalizar,
Então, eu não quero transformar e, entre aspas, defender o consumidor, né? Quem está do outro lado, Quem está do outro lado. Eu não quero transformar o Ministério Público Federal em vilão. Também não quero transformar a Justiça Federal em vilão. Mas o que se pede nessa hora é uma visão social do problema. Assim, devolve o dinheiro para as pessoas, muito bem, agora os 4 responsáveis vão responder na justiça se cometeram um crime. Claro. Pronto, olha, os senhores têm que pagar uma multa, não sei o que, isso aqui é uma operação legal, eles pagam. Mas o dinheiro, 1 bilhão e pouco que está bloqueado, devolve para as pessoas. Devolve para as pessoas, claro, sem dúvida. Do Ruschel. Eu só quero, dona Magda, que fiz o do avô, mas esqueci os 2 abraços. Me autoriza, dona Magda? Claro, está autorizado. Porque amanhã... Porque pediu com jeitinho. Porque amanhã aniversaria a filha de um casal muito querido amigo, nosso Rico Vilar e a Cid. Faz 1 aninho, a Maria Luísa, e eu tenho uma filha Luísa também, a Maria Luísa faz 1 aninho amanhã. E recebi o convite deles, né? É um convite, o modernismo chegou, né, dona Magda? Ela de Cinderela, com a musiquinha cantando. 1 ano, imagina. É encantada. Eu me lembrei dos meus tempos, dos meus primeiros aninhos de filho, faz tempo, e isso realmente encanta. Passei para todos que eu tinha, passei nos grupos, coloquei o convite, porque nunca tinha visto um convitezinho tão gentil e tão querido. E a outra vovó, essa sim, com mais de 80 anos, que nos assiste todos os dias no horário da meia-noite. Maria de Lourdes, a vovó Peteca. Vai um abraço para ela, então, que a sua netinha Francine Oliveira está mandando. Agora parei com os abraços também. Muito bem. Eu tenho uma noticiazinha de 10, 15 segundos. Não, pode ser mais, seu amor. Não seja tão modesto assim, porque senão eles se encarregam de tudo lá do lado de lá na periferia. Não, é o seguinte, a partir dos próximos dias, todas as farmácias associadas do Brasil e do sul do país, são 2.000 aproximadamente, poderão vender dentro dos seus estabelecimentos de brinquedos a alimentos. Eles já vendem alimentos, quer dizer. Sim, e agora brinquedos também vão poder vender e uma série de outros produtos. Quer dizer, foi uma medida que foi colocada, que será colocada agora, a partir de agora, colocada em regra, em prática, obrigado pelo auxílio e tal, porque eu não sei se isso aí vai funcionar bem. Comprar brinquedo em farmácia nos Estados Unidos... eu quero fazer, já que tu puxasse esse assunto, eu quero puxar o outro assunto que eu acho que o Vitorino também, o Rusch e todo mundo aqui da bancada sabe. As farmácias estão vendendo chocolates, leite, sorvetes, leite, tudo, tá? Estão vendendo biscoitinhos e tal. Os supermercados não podem vender um sorrisal, um antiácido, nada. Tá errado isso. Mas é óbvio, e por isso que eles estão se degladiando, e eu realmente não estou entendendo isso. O sindicato das farmácias, dos farmacêuticos, não permite isso, quer que o supermercado tenha um farmacêutico. Chama-se Simprofar. Então, eu acho que as farmácias têm que ter como se diz? Nutricionista. Um nutricionista. Simprofar é o nome do Até porque vende biscoito velho, que eu já comprei biscoito velho. E as 2.000 farmácias estão isso, Simprofar. Desculpa, mas tá errado. E deve ser um problema grave, porque as farmácias devem estar com muito problema. No Brasil tem uma a cada 50 metros. E eu acho assim, eu quero que as farmácias vendam tudo, porque facilita a vida da gente, e eu quero que os supermercados também possam vender as coisas que eles podem vender. Pô, facilita para o consumidor. Facilita para nós, sabe? Não pensem para vocês. Produtos não éticos. Porque não precisa receita. Exatamente. Pode ser vendido. Lembra aquela ideia do supermercado 24 horas? Que em alguns lugares funciona. Aqui no Brasil acabaram. Porque o sindicato não sei o que lá encheu o saco. São Paulo era uma beleza, eu vou fazer compras às 2 da manhã. Sim, Não sei se funciona. Né? O Rio de Janeiro tinha também o sindicato não sei o que lá, encheu o saco, acabaram para não se incomodar. Nós tivemos essa ideia que foi maravilhosa, e eu fui um dos que mais prestigiava, talvez porque estivesse mais na noite na época. Não era tão caseiro. Desde então. Naquela época, talvez não fosse tão caseiro como sou agora. Desde então. Sim. É o recato em pessoa. Eu quero voltar ao tema. E aí eu frequentava muito esse 24 horas. A ideia era fantástica. As pessoas saíam dos eventos, saíam do cinema. Saíam das baladas, porque no supermercado consegue te alimentar, e tinha uma
um atendimento ali, de cafezinho e coisas assim. O que teve, e o presidente na época era nosso amigo, né? Todos nós conhecemos, aqui circulou muito, o presidente do grupo e que implantou a ideia, era a segurança. Claro, o problema é o mesmo que se repetiu há 20 anos atrás, quando fez a Rua 24 Horas. Nós já tratamos aqui. Ficou só a Rua 24 Horas no meio de uma falta de circulação, de uma escuridão. Então, a ideia ela tem que vir como um projeto demais, pois tu não consegue mudar uma cultura pegando só um supermercado e botando lá no metade de um bairro, tudo fechado em volta, um breu e um supermercado aberto lá, né? Então é cultura, é criar um bairro, criar uma função de movimentação. Exatamente. Eu quero, agora quem manda abraço sou eu, quero mandar um oi para Cléo Melo. Ela diz assim: faz tempo que peço, beijos a todos vocês, em especial ao Gatoso Vitorino e a Roberta. Não tem gente de mau gosto, né? Obrigada. Bom, o que a gente vai fazer, né? Não, da dona Roberta é outra coisa. Tô falando do senhor Vitorino. O Mário Barcelos, que está com a jaqueta da Segunda Guerra Mundial ali, queria dizer o seguinte... Quando era piloto. Quando era piloto. Um abraço, querida. Muito obrigado pela audiência, viu? Obrigado pela Muito gentileza. bem. Mas até aproveitando o assunto do Ruschel, voltar a falar sobre esse tema, porque se fala muito a respeito, ou se associa essa ideia do 24 horas a um público mais boêmio, ao público, né, que vai pra noite, vai pra balada. Só que eu digo que é uma realidade, e até brinco eu e meus amigos, porque hoje nós, às vezes, não temos tempo. Por exemplo, a gente sai, às vezes, 7 horas de casa, quando volto pra casa já passa das 10 horas, então, às vezes, eu me sinto até constrangida de chegar a um estabelecimento quando tá fechando, porque todo mundo já começa a tirar torto, né? E daí parece que tu tá atrapalhando, as pessoas não querem te atender. Então a facilidade do 24 horas, e tenho amigos que moram em São Paulo, onde essa realidade é muito mais existente, onde as coisas são 24 horas, tanto academia, tem restaurante, tem mercado, tem mercearia, tudo, até em algumas datas o shopping fica aberto 24 horas por dia, por uma ideia de ter mais o público ir até o estabelecimento, e muitos jovens, porque fica mais fácil na nossa rotina, e até, por exemplo, amigos que são DJs, que trabalham e atuam nessa área, assim, facilita muito, muito, muito. Então não é só quem quem tá curtindo a noite, mas também quem precisa e é o horário mais adequado. Eu não sei se alguém quer falar, só queria ter um componente complementar. E aí surgiram exatamente as 24 horas a preços exorbitantes, dona Maria. Esse é o constrangimento, essa é a perda do consumidor. Eu hoje fui a uma conveniência, dona, e fui olhar nos postos de gasolina. Nos postos de gasolina. Estava exatamente 100%, porque eu saí do supermercado e aí fui numa conveniência fazer um saque. Então eu olhei ali exatamente enquanto eu aguardava na fila, o mesmo produto que eu havia comprado há 5 minutos no supermercado, 100% do... Por quê? Porque oferece durante a madrugada. Então ainda é isso, a mostrar que tem consumidor, porque se consome mesmo a esse preço... Eu gostava muito porque aquela parte toda das bebidas, de coisa, a gente a gente buscava. Não tem concorrência, eles deitam o dedo no preço, né? Agora, isso é cultural. Só que assim, o sujeito quer abrir à noite, aí vem uma encheção de saco. Porque os postos de gasolina têm autorização, né? Mas o comércio, em geral, você quer abrir um negócio, você abre uma semana depois, tá o sindicato enchendo o saco. Verdade. Aí entra com uma ação, aí vem o Ministério Público do Trabalho, entra com a ação, o Justiça do Trabalho manda fechar a multa, sabe? É difícil, né? É o negócio varziano. O problema do país é o povo. O Chicão abre uma mercearia lá. Quero funcionar a noite inteira. Tu não precisa gostar, tu só abre. Aí ele quer botar um horário de funcionário que trabalha das 10 da noite às 4 da manhã. Gustavo. Pô, quem quiser vai trabalha, quem não quiser quem não quiser trabalha. não trabalha. A opção é das pessoas. pessoas. A liberdade das pessoas. E as pessoas estão precisam trabalhar, gente. E vocês citaram aqui o Ministério Público do Trabalho, com todo respeito. Eu tive a oportunidade de presenciar uma situação em que uma empresa foi autuada porque ela não estava oferecendo a sobremesa que deveria ser pudim de leite. E eles estavam oferecendo salada de frutas para favorecer o bem-estar, porque segundo... A empresa foi autuada por isso? Foi, uma grande empresa foi autuada por causa disso, porque não estava oferecendo o pudim de... É a jabuticaba brasileira, esse troço de... isso, olha... Não, aí teve que chamar... Aí teve que chamar... Não, aí se chamou, justamente, o Ministério Público do Trabalho para conhecer a nutricionista da empresa, o cardápio, negociar, inclusive, com os trabalhadores que preferiam a salada de fruta. Ai, que coisa ridícula, gente. Não, tem cada... Aqui, ó, se você pegar processos que tramitam na Justiça do Trabalho... Que atrapalha o Estado...
é o povo que mora no estado, pelo visto, né? Nem todos, claro. Não, né? é o povo, é o mecanismo. O mecanismo pode ser. É o mecanismo. A justiça do trabalho é ótima para algumas coisas, para defender o interesse do trabalhador, coisa e tal, mas tem uma autonomia que faz com que saia verdadeiros absurdos de lá. É verdade. Sabe, verdadeiros absurdos. Dá para colecionar empresas que foram quebradas por sentenças da justiça do trabalho. Sim. Chicão Tofani. Dona Magda, pois não, Chicão. Um toque agora, o meu novo adresse gastronômico na região do Moinhos de Vento se chama Address. Address é o endereço gastronômico. Em Nova York, Your Address. Uau! Aqui não, o endereço... O cara pegou pesado hoje. É no Cinco Estrelas número 1 da cidade, com o restaurante número 1 em hotéis, que é do meu amigo Carlinhos Smith e do meu amigo Edemir Simonetti, no Radisson. O Radisson tem um restaurante na Lucas de Oliveira maravilhoso. Lá eu estou almoçando quase todo dia. É um almoço muito barato. O Carlinhos Radisson é muito Smith legal. Ou Schmidt? Smith. É o Smith. Não, é que tem dois. É o Smith. Tem o Carlos Smith, que tem uma história toda que tem a ver com o shopping Moinhos de Vento e tal. Com Sheraton e tal. Que bacana, então tá ótimo. E saindo do agradecimento, o meu almoço vai ser na casa de Estevão Rodrigues, que está fazendo um linguado a prêmio. Linguado Popeye. Nesse sábado? Nesse sábado. Por isso que ele não quer que com salmão, feijoada, com salmão, sabe? Um linguado que vem... É linguado ou salmão? É um linguado com salmão. E com molho de alcaparra. Estevão, legal. Vitorino, o negócio da linguada do Chicão, tá. O negócio do Vitorino é como disse o Marne, aqueles galinhazinha pequenininha. Azinha. A maior baixaria que é aquilo. É que o Vitorino oferece na casa. Agora, dona Magda, justamente para ir num bom restaurante, precisa ter bons dentes. Mas antes eu quero dizer que... E dinheiro. O Bismarck dizia o seguinte: os italianos têm bom apetite, mas os dentes não são bons. Então, que não é o nosso caso. Eu tenho muitos. A doutora Camila Rodrigues da Espaço Sorriso, minha querida amiga, tem um equipamento alemão de primeiríssima qualidade. Ela está cuidando do teu sorriso? O meu, do Vitorino. O Vitorino melhorou muito. Um abraço para a doutora Camila, parabéns pelo excelente trabalho. Muito bem. Dona Magda, eu poderia falar de que estamos com a menor taxa Selic e da maior taxa de juros cobrados pelos bancos. Mas não vou falar porque o assunto é muito pesado. Fala. Não vou falar do meu tricolor. Vou falar do meu tricolor. Fale do teu tricolor. Porque o tricolor quase matou este pobre coração. Este pobre coração que não tem mais idade para passar o que passou ontem, seu Mário. Estávamos com a arena. Foi bom. O resultado da obra, né? O jogo tem 90 minutos. O Grêmio jogou com o Libertad, sempre lembrando que tem o gol fora valendo 2, ele cria uma excentricidade especial no jogo, tu não podes levar gol e ao mesmo tempo tem que fazer o gol para sair com vantagem. O jogo extremamente difícil, o Grêmio não conseguia se impor perante o Libertad, o jogo estava 0-0, Mari, e aí vem o lance crucial da partida. O Jeromito, a maior referência técnica do Grêmio hoje, chegou atrasado num lance e foi expulso. E o Grêmio ficou, então, com 5, 10 minutos do segundo tempo, já estava com 10 jogadores. Bem, se imaginou o caos, eu te confesso que estava lá, mas já estava fechando no 0-0, vamos tentar no jogo da volta a classificação. Daquela segurada, já estava ótimo. Isso, já estava rezando para todos os santos. E o Renato fez a seguinte troca, né? Ele tirou o centroavante e repôs na função do Jeromel um zagueiro central. Bem, como os destinos do futebol, os desígnios do futebol... Os deuses. O que aconteceu? O jogador que entrou no lugar do nosso melhor jogador, que é o Jeromel, não só no primeiro gol desviou a bola para que o Tardelli fizesse gol, como no segundo gol foi ele que fez pessoalmente o gol. Então o futebol só é incrível pela imponderabilidade, pela imprevisibilidade. Não há esquema, não há análise. O futebol, saímos de lá comemorando como se tivéssemos ganho um campeonato, 2-0, bem encaminhada a classificação, mas foi uma noite que testou este pequeno cardíaco. Velho coração. É sinal que tá bom o teu coração. Marne, e os aniversariantes? Eu posso falar nos aniversariantes, com certeza. George Bernard Shaw. Né, George Bernard Shaw, que é um escritor e dramaturgo irlandês. A Irlanda, aquele país maravilhoso, deu tanta... os tigres celtas, né? Deu tantas figuras como Oscar Wilde, né? James Joyce, George Bernard Shaw. Ele falava de coisas importantes, como, por exemplo... não, aí é a Escócia, né? Não. A Sociedade Científica...
a responsabilidade, essas coisas fortes. Mas o senhor Vitorino, o senhor não deixa eu falar? Eu estou falando nos... no lugar errado. Ele ainda fala no lugar errado. É das terras altas, Highlands. Highlands. Eu estou agora porque ele falou, como é que você disse lá? Address. Agora é Highlands. Highlands. É isso aí. É isso aí, Dioto. Bota uma pilha e depois sai correndo, né? Carl Gustave Jung, já falei nele, essa figura fantástica da psiquiatria, da psicanálise. André Maurois, que é um escritor francês maravilhoso. Aldous Huxley, que fez o admirável Mundo Novo, né? A constância da natureza. Esse é um dos livros mais famosos, talvez o mais famoso de Aldous Huxley. O Celso Furtado, que foi economista brasileiro, que faleceu em 2004. O Silvio Pirillo foi um treinador de futebol. Foi um bom treinador? Um treinador normal. Ele foi treinador do Palmeiras até, Silvio Pirillo, e do São Paulo. O Stanley Kubrick, né, que é um cineasta americano, acho que o Vitorino falou nele dias atrás. Stanley Kubrick, 2000, Odisseia no Espaço, foi um filme que inovou a linguagem. O Plínio de Arruda Sampaio, né, que era um líder de esquerda, no Brasil foi candidato até à presidência da República, tive a oportunidade de entrevistá-lo lá em São Paulo. E agora o Chicão fala do Tele Santana, não sei quem quer falar do Tele. Tele Santana foi um grande técnico, mas foi um grande injustiçado, ele foi um grande teórico no futebol. Ele ter perdido a Copa de 82 com aquele mega time, crucificou ele, mas a CBF deu uma segunda chance, ele foi para 86 e perdeu de novo. Aí mostrou que ele era um grande técnico, mas não tinha a áurea do vencedor, não era o winner. Eu acho que ele não ganhou a Copa do Mundo, mas o Tele Santana foi responsável por interromper o ciclo. Ganhou 2 anos São Paulo, campeão pelo São Paulo. Quando ele teve uma passagem aqui por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, eu tive uma convivência muito intensa com ele e com a esposa dele. O Grenal que decidiu, acho que foi 97. 77. Que o Grêmio interrompeu o círculo virtuoso do Inter. Ele foi jogar no Beira-Rio e todo mundo achou que o Tele ia se fechar. E o Tele jogou no ataque, o Grêmio ganhou de 1-0, gol do André Catimba. Sabe do que, Vitorino? O Tele vai ser lembrado na história daqui a 100 anos, por exemplo, um melhor técnico que o Parreira, que foi campeão do mundo. E é verdade. Bom, continuando, o aniversário hoje do Mick Jagger, que já se recuperou da doença, dançando e tal. É fantástico. Aquele cara é um completando 76 anos no dia de hoje. Vai enterrar todo mundo. 76 anos no dia de hoje ele completa, né? Está completando. A Helen Mirren, atriz britânica que fez o filme da Rainha Elizabeth. Ela foi a Rainha Elizabeth no cinema. Kevin Spacey, completando 60 anos, foi retirada aquela queixa de abuso, de assédio sexual. Mas depois de estragarem a carreira do sujeito, né? O Kevin uma cara de guri, ele. E de acabar uma baita da série. Porque assim, o que acontece? Quando as pessoas falam mal, ou quando elas dizem alguma coisa e todo mundo compra, todo mundo gravou espalha, mal. Né? Gravou mal. Aí quando se volta, se vê que não foi isso, ninguém mais fala. Isso, com perdão de uma palavra, eu acho uma sacanagem das pessoas. E, finalmente, a Sandra Bullock, que é uma das minhas musas. Eu não gosto dela. A Sandra Bullock completando 5 anos. Mas eu tenho que rir dessa aí. A Sandra Bullock, eu acho ela linda e tal. O show Ruxa concorda. Ela tá super preocupada que eu não gosto dela, não vai dormir hoje. E ela tá pobrinha. Não tem bala na agulha. Eu não quis interromper abruptamente o meu amigo Mário, mas a notícia... O senhor hoje está um virtuoso na semântica. Pois não. Que o caso que tratávamos, hoje faleceu a menina de 19 anos, que aqueles dois retardados, um segurou e o ex-marido jogou o ácido, lembra? Nós trouxemos a notícia na bancada, falamos muito, e essa menina, felizmente ou infelizmente, a gente não pode dimensionar, né? Ela teve 3 paradas cardíacas, ela surpreendeu até a equipe médica, que trabalhava com a hipótese de devolver-lhe a normalidade, mas a brutalidade do ser humano é impossível. Estão presos os dois, continuam presos os dois, mas a brutalidade foi porque, não satisfeito em fazê-lo, ele trouxe um amigo, outro, um mizarrão, segurou a menina para que ela lhe tirando totalmente a reação e jogou uma quantidade desmedida. Né? Essa mulher já tinha denunciado 2 vezes, né? Em 2 oportunidades, a mesma pessoa que acabou gerando esse ataque, acabou criando essa situação. A gente fala que é uma perda para a família, mas a gente também não sabe até que ponto o ácido feriu
excluiu e impossibilitou. A gente sabe, por exemplo, esse maníaco do ácido aqui de Porto Alegre, pessoas que poderiam ter perdido a visão, que ficaram o resto da vida assim. Não prenderam ninguém sabe quem é o cara. Tá solto, né? Tá solto, né? E por até falar nesses assuntos, a gente recentemente, na noite de terça-feira, ficou sabendo de um caso que eu fiquei bem chocada, porque em Jundiaí aconteceu um homem, chegou na emergência de um hospital e ele trazia uma mulher nos seus braços, que teria sido baleada. Ele não se identificou, ele não entregou a documentação dessa mulher, mas ele deu a justificativa, quando entrega na emergência, para o pessoal responsável, que ele iria no carro pegar a documentação dele e da mulher, mas ele acaba fugindo. Sim. Isso estranha porque o segurança, ele percebeu que o homem tirou essa mulher do porta-malas. Ela não estava no banco traseiro ou no banco, ela estava no porta-malas. Que horror! Se investigando para saber, porque tem as imagens, dura menos de 1 minuto, mas foi possível identificar esse homem. Ele se identificou e já prestou depoimento, seu primeiro depoimento acompanhado do advogado. Ele era o companheiro desta mulher, desta jovem, e ela teria sido baleada num evento familiar do companheiro. Nossa! Que não quis justificar, que não quis contar nada, que não ficou para aguardar o que ia acontecer, porque literalmente a mulher estava lutando pela sua vida. Isso que naquele momento. No hospital? Exatamente. Isso. 10 segundos. E depois... E ele colocou no porta-mala. Não, e ele chegou chorando pro depoimento, disse que estava muito ele já fez um vídeo pós, aí continuando chorando, eu vi o vídeo complementando. Vai morrer desidratado. Exatamente. Ele fez um vídeo dele já pós, dizendo que ele não queria fazer isso, que não é que ele amava ela, que é um acidente, e chorando, e a família enterrou a menina. Quero mandar. Terminamos bem a sexta-feira, coitados dos nossos telespectadores. Quero mandar um abraço e um beijo pro Silvio Borba, nosso telespectador, que mandou um WhatsApp pra mim aqui, cheio de elogios. Muito obrigado. Falando em imagens, hoje eu assisti várias vezes as imagens do roubo esse lá em Guarulhos. Sensacional. Não. Sensacional. Aquilo não é uma armação. Não, essa é uma armação. Demais, é uma armação. Parece que é série do Netflix. Eu, sinceramente, coloquei, parece série do Netflix, né? Tu fica olhando Parece essas séries do Netflix. Dona Magda, sabe qual é? A polícia vai investigar. A única coisa que eu não consegui, eu vi as mesmas imagens que vocês, não tem nenhuma informação privilegiada. Mas que eu não consigo entender é como é que o carro da polícia chega exatamente no momento que eles estão colocando eles estão transportando Eles estão de um transportando lado pro internamente. Quem é que tinha essa informação? O cara que estava com a família... Não tinha um guarda armado. Claro, o cara que estava com a família de refém. O chefe de logística. Era o chefe da logística. Ele deve ter ligado. Vamos começar agora. Ele saiu... Ele foi trabalhar e uns dos bandidos ficaram com a família dele de refém. E aguardando ele dizer alguma coisa. Desenrolar. Ele que avisou, ele fez tudo. Não tinha um guarda armado, não tinha escolta, não tinha nada. E outra coisa, aqueles 5 milhões de dólares, o dono não apareceu, né? Nunca. Um sujeito tentou se identificar lá como dono, tá preso, porque era um vigarista, não era dono. É meu. Quem nunca? Eu quero isso me chamou a atenção também. Isso me chamou a atenção. A mesma coisa, eu acho que não vai aparecer o dono nem os ladrões. E jogo minhas fichas nos dois casos, que isso era dinheiro de origem pública. Desde o início dizendo. Esse é dia de propina. Mas a gente não brinca. Quando a gente vai numa loja, não tem o preço. Se não tem preço, é meu. Se não tem dono, é meu. É aquela brincadeira. É aquele negócio, achei R$100. De quem é? O cara é meu. É aquela coisa, quando tu tá num evento e as pessoas não conseguem entender. Quando tu estás num evento e tu acha um celular, tu acha uma carteira. Identificável. Não precisa nem ser identificável. Tu não pode dizer que tu achou isso. Tu tem que ficar quieto. Porque só quem perdeu é que vai procurar. Se eu chegar e disser assim, olha, achei um celular. Aí o cara vai dizer, é meu. 3 donos. Claro. Então, eu digo para as pessoas, a gente não anuncia, gente. Identificável ainda dá, mas peraí. Não apareceu o dono de 5 milhões de dólares em moeda. Não apareceu o dono de 600 ou 700 quilos de ouro. 750.
Quanto? 750. 170 milhões. Não apareceu o dono. Para aí. Não, e as imagens que a gente viu são constrangedoras. Não, nem quem é o dono e nem quem tinha que receber, ninguém se manifestou. Nada. Mas tem que investigar não tinha um guarda, não tinha um guarda armado. Pô, imagina uma quantidade de grana dessa, Mário. Tu vai embarcar no aeroporto de qualquer país de primeiro mundo. Tem que declarar. Pô, tem 3 caras com escopeta na mão, monitorando até subir no avião. Não, eu falo, às vezes tu traz um negocinho assim, tu vai viajar, tu traz um negócio, daí pegam nota, pegam assim, abrem a mala, o que tu comprou? Eu falei, e agora? Mas sabe o que eu acho que vai ser interessante? Que esse silêncio que a gente está percebendo da imprensa, que a gente não tem informações, né, nesse momento, eu acho que eles vão conseguir rastrear quem ia receber. Porque quem ia receber? Estava lá em Nova York, estava lá em Genebra. Então, esse povinho que está de fora vai ter que se manifestar. Acho que não. Dona Roberta... Tem destino, porque como é que tu tá embarcando Roberta lá, como é que tu vai investigar o cara de lá? Deixa eu falar uma coisa pra senhora. Mas tem que ter um endereço, senão tu não embarca. Não, Dona Roberta. Ela fica no aeroporto. Vem uma nota que eles chamam tem um invoice. Vem o invoice da mercadoria. Lá a mercadoria vai ser retirada pelo senhor fulano de tal, que mora na Rua dos Cachorros, número não sei o que. Tu acha que aquele cara existe? Mas é que depende. Claro que não. Tu tá fazendo... Claro que não. Mas é que assim, aquele cara não existe, aquilo ali vai aparecer alguém. Assim como eles têm um esquema aqui para pegar. Tem lá também. Sim, só que esse terminal, ele é específico, inclusive como o telespectador ontem trouxe para o Gustavo Vitorino essa informação. Alguém que trabalhava. Esse terminal especificamente recolhe cargas especiais. Sim. Então, por ser uma carga especial... Bota especial. Tu não consegue informar... Foi o contrário. Ele se surpreendeu exatamente por isso. Porque não era o hangar de cargas valiosas. Porque o hangar de cargas valiosas sai do depósito só na hora do embarque. E com segurança. Então é gente aí ele disse, o rapaz disse, olha, eu trabalho no aeroporto. E não saiu, estava lá parado, no meio do hangar, não sei quanto tempo. Não tinha segurança, não tinha nada. Os caras chegaram simplesmente, sai. Eu não vi nem arma. De repente alguém viu, mas eu não vi nem arma. Sai. Deve ter entrado. Pegaram os pacotes, botaram lá dentro. Sai. Uma caminhonete só, foram embora. Não. Vai dar filme, como a Ana falou no Netflix. Vai, isso assim como aquele dinheiro, ninguém vai descobrir. A Lava Jato já virou série, né? Brasileira, uma dos maiores sucessos. Agora vai o roubo, né? Associado aí cinematográfico. E até gostaria de contribuir, porque trazendo as participações através do nosso WhatsApp, uma pessoa que pediu para não ser identificada a respeito da manchete do Vitorino, ele fala que ele é um dos clientes dessa empresa. Ele falou que nunca atrasou um pagamento sequer. A empresa não enganou nunca, sempre foi clara com a questão contratual, dos ganhos, até explicando para quem não tinha consciência do investimento nas criptomoedas. Fala que o governo é que não está acostumado, talvez, com essa tecnologia. Ele falou que nunca teve um prejuízo e a empresa sempre pagou. Nunca deixou ele na mão e também os amigos dele que investem. Eu recebi centenas de mensagens nessa última semana. Eu recebi centenas de mensagens com esse teor que a Ana recebeu. Fica cada vez mais difícil. As pessoas, mas o governo não sabe. E aí, Marne, veio aquela informação que parece que os bancos... Que tem uma turminha aí que... Sabe, o país está na mão de 3, 4 bancos. É verdade. Literalmente. E essa turminha não tá... O próprio Paulo Guedes já disse, tem que acabar, tem que pulverizar o sistema financeiro brasileiro. Você não pode ficar na mão de 3, 4 bancos. Mas o Brasil hoje está na mão de 3, 4 bancos. E se alguém pensa que essa gente joga limpo... Não, isso não existe. Dinheiro. Ainda falando sobre essa questão, que é um assunto que a Roberta gosta bastante a respeito das fintechs, dos investimentos. Hoje uma empresa, que é a que eu tenho o cartão de crédito, ela recebeu um investimento de 400 milhões do fundo da TCV, que é californiana, investe geralmente em tecnologias, inclusive uma das principais investidoras do Netflix. E falando a respeito do crescimento dessas plataformas, da facilidade que é acessar os bancos, e ele fala que é justamente isso. Os investidores dizendo que o jovem hoje não procura burocracia, não procura as taxas, não procura aquela coisa de ir até o espaço físico. E essas plataformas vêm ameaçando, lembrando que esse banco, ele trabalha especialmente no Brasil, ele vem crescendo e só no mundo ele tem 12 milhões de clientes. E todos eles são tratados a respeito na internet. Para vocês terem uma noção, são mais de 820 milhões que ele recebeu em investimento. Ele tem, chutem quantos empregados? Faz ideia. 13.700. Para atender mais de 12... 3.700? Não, ele tem
3.700 funcionários para atender 12 milhões de clientes. Entendi. Tá, então assim, ó, essas estruturas começam a ameaçar as estruturas que estão perdendo espaço. Aquele negócio de você, um talão cheque, R$40 pra você tirar o Mário uma vez disse aqui, eu fui no banco sacar o meu dinheiro, eu pago R$2,60. Vamos parar de gastar. Não vai ser retrô, porque só segunda-feira tu vai te preparando para ser retrô. Porque a gente volta agora só segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Um bom final de semana a todos e até lá.